bom, né, gente? Glória a Deus. Vamos dobrar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos ter um tempo de oração. Deus é bom demais. Agradecer a Deus pela vida dos meus pais, do meu irmão que me cobre em oração, cuida de mim e que me dá um exemplo todos os dias. Deus é bom. Vamos chamar pela presença do Espírito Santo. Então, se nesse momento, e mesmo enquanto eu conduzir aqui a oração, você mesmo puder chamar por Deus, ó Senhor Jesus, fala comigo, fala no meu coração. O mesmo Deus que um dia falou comigo, eu sei que pode falar de novo. Eu sei que se os homens pregarem, nada acontecerá, mas se o Senhor estiver presente, minha vida será transformada. Deixa Deus gerar fé e expectativa no seu coração essa noite. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração da mais pura alegria. Senhor, quão bom é estar na Tua presença. Tua palavra fala que quão bom e agradável que os irmãos vivam união. E a Tua palavra também fala que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estará. Te agradecemos, Senhor, porque muito mais que estarmos Te buscando essa noite, estamos buscando em família. Com um louvor maravilhoso, com uma igreja limpinha, com boas-vindas maravilhoso, com um atalaia maravilhoso, a gente com professores do infantis incríveis que cuidam das nossas crianças enquanto a gente está aqui. Que privilégio, Senhor, é poder estar juntos como um corpo na Tua presença. Agora, a gente reconhece que apesar disso tudo, o que torna tudo especial é a Tua presença. Por isso, Espírito Santo, nós Te convidamos como nosso convidado de honra. Por favor, tome conta deste lugar, tome conta desse ambiente, fala aos nossos corações, porque nós reconhecemos, Senhor, que somos necessitados de Ti e que somos apaixonados por Ti. Nós ainda temos lenha para queimar, aqui dentro ainda está pegando fogo. Nós chamamos, Senhor, e nós queremos os céus abertos. Nós queremos ter um encontro com Cristo, como fala em Colossenses 1, 27, o mistério que durante séculos nos sois oculto, hoje nos é revelado, e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso nós buscamos o Cristo, o nome sobre todo nome, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Senhor Jesus, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, a Tua igreja Te convida, a Tua igreja clama por Ti, a Tua igreja está sedenta por Ti. Obrigado por ter nos perdoado, obrigado por ter nos dado uma nova história. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer. E nós Te pedimos que, de algum modo, possamos sair dessa noite transformados por Ti. Transformados muito mais em nossas emoções, mas em nosso caráter, que a partir de hoje sejamos pessoas mais semelhantes a Ti. Um marido melhor, uma esposa melhor, um trabalhador melhor, um pai melhor, um filho melhor, né, um prestador melhor, uma pessoa realmente que reflete a Ti. Porque nós reconhecemos que a alegria dessa vida não é ter dinheiro, não é ter pessoas, mas antes de tudo é ter o Senhor. Porque o Senhor é a nossa pérola de grande valor, o Senhor é a pedra preciosa, o Senhor é o fundamento eterno, o Senhor é o príncipe da paz. Tu és tudo para nós. Gente, antes da gente concluir a oração, se você puder só por mais um instante falar o quanto você ama a Deus, o quanto você precisa dEle. Se você puder falar, Senhor, eu sei que o Senhor já deu tanta coisa para mim, além da sua própria vida. E essa noite eu só gostaria de Te agradecer por tal coisa, por tal coisa, por tal coisa. Às vezes a gente pede que acontece 10 coisas boas no nosso dia e uma coisa ruim. A gente pede a gente deixa que aquela uma coisa ruim acabe com as outras 10 coisas boas que estão acontecendo. Então Jesus morreu na cruz por nós. A gente está numa igreja maravilhosa, tem um louvor maravilhoso, tem saúde, está na igreja, está bem agasalhado, tem pessoas que nos amam ao nosso lado, mas a gente está no louvor, está na palavra, pensando naquilo que não está dando certo, naquilo que não está acontecendo, na resposta que ainda não chegou, naquilo que Deus ainda não fez. Que nesse momento nós possamos encher o nosso coração de gratidão, porque Senhor, o Senhor já nos deu tudo que nós precisávamos, que foi o Senhor, foi Jesus. Por isso Te agradecemos, e como igreja nós Te pedimos, nos leva para mais perto da Bíblia, nos torna uma igreja ainda mais cristocêntrica, e cristãos que buscam a Tua presença acima de tudo. Te amamos, Senhor, sei que nós oramos e Te agradecemos como igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, gente. Glória a Deus.
Deus é maravilhoso. Se tiver mais alguém solteiro que deseja ser anunciado aqui no altar, eu passo o Pix e na próxima pregação eu ainda coloco uma foto tua no telão, tá? Né? A gente precisa ganhar dinheiro de alguma maneira, né, gente? Né? Tamo duro, brincadeira, tá? Só para descontrair um pouco. Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: você tem cheiro do quê? Não, pergunta mesmo, você tem cheiro de quê? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 16. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, está ali no Antigo Testamento, um pouquinho antes de Salmos, onde conta a história do profeta Samuel, do rei Saul, do rei Davi. Maravilhoso. Opa, passei já. Glória a Deus. Samuel 16, versículo 1 ao 13. Vou começar a usar só o celular para pregar, porque eu tenho tanto medo de rasgar as páginas da Bíblia, e você fica meio nervoso quando prega, a mão já fica assim, né? Glória a Deus. 1 Samuel 16, versículo 1 ao 13. Quem não tem Bíblia, só acompanha comigo no telão. Bora lá. Quem que é? Arthur, glória a Deus, hein? Foi no culto ontem? Tá. Complicado, hein? Brincadeira. Vamos lá, 1 Samuel 16, versículo 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel, muito bem: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito, e foi a Belém, e os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: não é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz, eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Eliabe, aqui na história, é o irmão mais velho de Davi, um homem de guerra, alto, forte. Porém, versículo 7, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar por Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante do profeta Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais novo, ele está apacentando as ovelhas. Repita comigo: apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá até aí. Esse é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, um dos meus livros, talvez, junto com o Timóteo, meu favorito, porque mostra a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que teve o privilégio de ter sido chamado, né, Jesus, o filho de Davi. Jesus veio da descendência dele, foi o homem que estabeleceu a cultura de 24 horas por dia para adoração a Deus, o tabernáculo de Davi. Ele realmente foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores exemplos bíblicos que poderíamos ter. A vida e ministério do rei Davi é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores exemplos que qualquer cristão poderia seguir.
alguém que era desprezado pelos seus irmãos, desprezado pelo seu pai, alguém que não era enxergado pelos homens, tinha uma das piores profissões de sua época, uma das que era piores remuneradas, dormia muitas vezes ao ar livre, passava fome, passava frio, passava calor, tinha estresse, mas uma coisa ele tinha que todos nós temos em comum com ele: Deus o enxergava. E aí, em determinado momento, o que acontece? Deus olha para Davi e fala: eu quero que esse menino seja o rei da nação. Eu enxergo nele um homem segundo o meu coração. E dito e feito, Davi então é ungido por Deus. E aí começa a sua trajetória de ascensão ao trono. É como se desse o play no filme e o filme começasse. Então ele começa derrotando o gigante Golias. E a partir daí ele começa a liderar vitórias atrás de vitórias, porque naquela época era muito comum, né, as guerras por territórios, uma vez que a economia daquela época era propriamente dita agrícola, então eles precisavam de cada vez mais territórios para plantar, para semear, para colher, para arar a terra, para os animais terem onde pastar. Então ele começou a liderar cada vez mais guerras. E aí a Bíblia fala que tinha um ditado: Saul matava 1000, Davi matava 10.000, e aí ele fez a história dele. Ali ele se fez, e Deus começou a abençoar cada vez mais, e finalmente chegou o dia que ele é tornado rei da nação de Israel, que ele recebe uma coroa, então um menino com seu cajado e cheiro de ovelha, recebe uma coroa em sua cabeça e é tornado rei da maior nação de sua época. Então esse jovem menino pastor, que se tornou um homem segundo o coração de Deus, um grande homem de guerra, se torna rei, mas com o mesmo coração de quando apacentava as ovelhas. Porém, meus irmãos, o ambiente que Davi estava começou a afetar o ambiente do palácio, pois quando ele era um simples pastor com cheiro de ovelha, que era maltratado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu pai, ele não era visto por homens, mas visto por Deus. Deus ainda enxergava nele um homem com o coração reto. Mas então tudo muda. Quem aqui já foi abençoado por Deus ou está sendo abençoado por Deus? Levanta a mão bem alto. Quando às vezes no passado você vendia um almoço para pagar a janta, você contava as moedas no bolso, você chorava para o frentista te dar um desconto, você tinha um carro que as pessoas precisavam empurrar para pegar a tração e poder dirigir, e agora você é abençoado, agora as coisas estão começando a acontecer, agora você já consegue ter um tênis melhor, ou está encaminhando em direção a isso, contextualizando a grosso modo, é o que aconteceu com o rei Davi. Para alguém que simplesmente não tinha nada, ele simplesmente começa a morar num palácio. Gente, num palácio você faz assim, aparece 3 servos falando: Senhor, o que você quer? Você quer que eu limpe seus pés? Você quer comida na boca? O que você precisa? Foi uma mudança muito drástica de vida. E agora, depois de ter derrotado o gigante, se tornado rei, todas as pessoas começaram a louvar o rei Davi. As tuas vestes já não eram mais sujas ou fedidas por causa do cheiro das ovelhas. Ele já não dormia mais sobre a grama molhada ou sobre o orvalho que descia, mas agora ele dormia na cama real. As pessoas ao seu redor já não mais rejeitavam, aplaudiam e bajulavam. A glória que ele recebia era o ouro mais puro que existia da sua época. E de certa forma, aquele jovem menino, pastor de ovelha, com cheiro de ovelha, começa a permitir que o cheiro de palácio tome conta do seu coração. Aquele ambiente começa a influenciar a sua trajetória. Agora abram por favor comigo no próximo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, aqui já está mais avançado na história do rei Davi. Aqui ele já é rei, aqui ele já está estabelecido, aqui ele já está casado, aqui ele já tem filho, aqui o trem já mudou. E aí chega talvez um dos maiores quedas da sua vida, um dos maiores erros, se não o maior erro que ele cometeu. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, por favor. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, que era o oficial do exército, seus oficiais e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. É muito legal que a própria Bíblia deixa algo bem claro. No tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, era para ele ter saído.
porque como eu falei um pouquinho atrás, a sociedade daquela época era uma sociedade agrícola, era uma sociedade que a economia girava em torno de colheita, em torno de gado, em torno de realmente o necessitar o uso do solo. É diferente que hoje, por exemplo, a gente pode pegar Hong Kong, que é uma cidade-estado pequeno, mas tem um PIB enorme, porque é muito foco tecnológico. Naquela época não existia isso, precisava de terra. Então era muito comum os reis guerrearem, não porque propriamente dito odiava os outros povos, mas eles precisavam de cada vez mais terra para alimentar os seus filhos, alimentar os seus tetos e poderem expandir financeiramente. Então, a cada 1 ano, 2 anos, em determinada janela de tempo, o que os reis faziam? Guerreavam para sustentar a economia do seu país. E Davi, ele não era qualquer rei, ele foi o rei que derrotou Golias. Ele era um rei experimentado na guerra. A gente pode se dizer que ele era um dos melhores guerreiros da nação. E apesar disso, ele ficou no palácio. E aí, no versículo 2, enquanto todo o seu povo estava em guerra, uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. E dali viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Certo? Estou dizendo, rei, ela é casada, não faz isso, né? Não é, Davi, seu nome não é Ricardo, vamos lá, né? Ela é casada. Versículo 4, então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, e depois ela voltou para casa, e a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: engravidei. Então Davi, além de adulterar, ele é capaz de engravidar uma mulher casada. O que a maioria das pessoas fariam? Reconheceria o erro, admitiu que pesou na bola e corrigiria. Mas o que o rei fez? Versículo 6, então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Heteu, marido de Batseba. E Joabe mandou Urias a Davi. E quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. E depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Porque Davi queria que Urias fosse para casa, se deitasse com a sua mulher e pensasse que o bebê que ela carregava no ventre era dele. Então Urias saiu do palácio real, e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os seus servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não veio de uma viagem? Por que não vai para casa, meu? Versículo 11, Urias respondeu: a arca da aliança, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que eu não faria tal coisa. E aí Davi tenta uma segunda vez, só que dessa vez embebeda ele, para ver se ele chega mais alegre em casa, tem relação com a mulher, mas mesmo assim, ele não volta para casa. Aí em vez de Davi chegar e abrir a real para ele, o que ele faz? Ele teve uma brilhante ideia. Ele envia Urias para frente de batalha, né? Pede para Joabe deixar ele à deriva, e para matar Urias. Davi foi lá, adulterou, engravidou uma mulher casada, e ainda mata o pai, ou melhor, o marido da mulher. Então é adultério, é homicídio e é encobrimento do erro. Só pela lei mosaica que Davi, muito mais que morto, deveria ser apedrejado com desonra. O que ele fez foi gravíssimo, porque Davi deixou o cheiro do palácio entrar. Ele se recusou a ir com as ovelhas, ele se recusou a voltar à simplicidade que um dia ele teve, afinal ele tinha vencido na vida. E quem que nunca passou por uma situação semelhante? Você passava fome, trabalhava igual um condenado, era rejeitado, ninguém te notava, né? Fazia de tudo para conseguir colocar comida na mesa, aí Deus te enxerga, começa a te abençoar, começa a te colocar entre reis e príncipes, você começa a comer uma comida melhor, vira até pai de pet, meu Deus do céu, e agora você tem até um cargo na igreja, olha aí, você é líder, e aquele coração, aquela essência que um dia você teve, que te fazia orar nas madrugadas, que te fazia amar o próximo e perdoar, que te fazia estar em comunhão com os simples e necessitados, aquele cheiro de ovelha que eu e você tínhamos, começou a se perder, porque a luxúria desse mundo, o poder, a glória de homens, a glória da estrutura, nos seduziram,
E aquele jovem menino, aquela jovem menina que com cheiro de ovelha, que um dia eu e você fomos, agora está com cheiro de palácio. Então vira de novo para o irmão que está ao seu lado e pergunta: você tem cheiro do quê? Sabe, irmãos, semelhantemente ao rei Davi, temos permitido que a sofisticação entre em nosso meio. Agora somos teólogos, agora já sabemos de algo, agora somos líderes, né? Agora temos alguma coisa, mas estamos nos perdendo da essência do Evangelho, da simplicidade de Cristo, do coração contrito e quebrantado, o qual Deus não despreza, do partir do pão e olhar olho no olho. Tudo se tornou dinheiro hoje em dia, networking, números, patrimônio, comparações, competições, cargos e títulos. E por isso, mais uma vez, eu pergunto para mim e para você: qual tem sido o nosso cheiro? O erro de Davi foi ter valorizado mais a estrutura do que as pessoas. Um dia eu ouvi de um pastor que eu admiro muito, grande homem de Deus. Ele falou assim: Fernando, os cristãos dos dias de hoje perderam o cheiro de ovelha, agora estão com cheiro de palácio. Aquela frase ecoou na minha cabeça, e a partir daí eu fico ruminando, até que eu preparei uma mensagem em cima disso. No erro de Davi foi ter valorizado mais a estrutura do que as pessoas. Nós, como igreja, temos pecado, pois a gente perdeu a simplicidade do Evangelho. O telão, ser de LED ou não, né, os aparelhos, ser de última geração, né, as coisas serem a mais top de linha, tem se tornado mais importante do que a salvação de almas. Os números nas redes sociais têm se tornado mais importante que os frutos. Então a qualidade da pessoa não se diz respeito ao caráter dela, mas sim o que ela expõe nas redes sociais, mas sim o carro que ela anda, a casa que ela tem. Hoje a pirâmide está virando do avesso. Então o que antes era motivo de glória, hoje é motivo de desprezo. E o que antigamente era motivo de desprezo, hoje é motivo de glória. Antigamente o motivo de glória era um homem casado, com filho, com neto, sustentando a casa. Hoje o motivo de glória é o cara que pega todas, que faz o que quiser da vida, que ostenta dinheiro fora, chega numa casa de aposta e joga o que quiser. As coisas estão mudando. Temos deixado a sofisticação entrar e a nossa mentalidade já não tem sido uma mentalidade cristocêntrica, mas uma mentalidade humanista, antropocêntrica, onde um homem tem se tornado o centro. Logo, no minuto que um homem se torna o centro, nós esquecemos da cruz e temos nos afastado das raízes do Evangelho. Nós deixamos o cheiro de palácio tomar conta de nós. Os pastores têm perdido o cheiro de ovelha e ficado com o cheiro de palácio. Davi amou mais a estrutura do que as pessoas. Um dia Santo Agostinho, se referindo ao Império Romano, ele fala uma frase icônica dele. Ele disse: olha, o que é Roma, Pati, senão os romanos? E eu pergunto para cada um de vocês: o que é a igreja, Ari, senão as pessoas que fazem parte dela? O nosso problema é quando a gente começa a dar mais valor para a estrutura do que para as pessoas que a compõem. As pessoas sempre serão mais importantes. Quem aqui conhece a história do rei Nabucodonosor? A gente vê que no tempo do Antigo Testamento começou a surgir no cenário, né, mundial, o reino, o império dos caldeus. A Bíblia se refere mais propriamente dito como império babilônico. Esse império veio a se tornar o maior império, um dos maiores impérios que já existiam e o maior império da sua época. A última vez que eu vi, se não me engano, cerca de 70% do mundo antigo estava debaixo do império babilônico. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente está falando do quê? De 6 bilhões de pessoas fazendo parte do Império Romano. 6 bilhões? Eu não sou bom em matemática, né? Depois vocês me corrigem. Mas era muita pessoa. E olha que interessante. Esse império tinha um rei, chamado Nabucodonosor, que um dia foi um Zé Ninguém, mas aí Deus começou a abençoar, começou a prosperar ele, começou a levantar ele. E aí ele chega até mesmo a dominar e liderar o povo de Israel. E aí Deus ele começa a se revelar para Nabucodonosor.
né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, lá logo em Daniel 1, Daniel revelando o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor dizendo, meu Deus, o Deus desse cara existe. Aí passa alguns capítulos, tem 3 amigos chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são jogados numa fornalha para morrer, e aí Nabucodonosor enxerga um 4º homem, e fala, poxa, eu tinha jogado 3, e aí ele vê um 4º homem na fornalha, que era o próprio Cristo, ele fala mais uma vez, o Deus desses caras é cabuloso, esse cara deve ser São Paulino, que não perde nunca, né? E aí ele começa a ver que Deus existe, ele começa a ter experiências claras e nítidas com Deus. Mas em determinado momento, apesar de saber da existência de Deus, apesar de ter provado da bênção de Deus, o coração dele começa a se orgulhar. E aí a gente vai para Daniel 4, vamos ler a partir do versículo 26, para não me estender, o qual ele tem um sonho, e nesse sonho, Deus, resumidamente, avisa para ele, olha, se você não se arrepender, eu vou te deixar maluco, vou te tirar do palácio e você vai ficar com os animais do campo. Daniel 4, vamos deixar a partir do versículo, deixa eu ver aqui, gente. Eu ia ler tudo, mas é muito longo. A partir do versículo 24. Vamos ler só alguns versículos para não me estender. Então aqui ele tem um sonho, e aí Daniel interpreta esse sonho. E aí no versículo 4, Daniel fala assim, essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo, Deus, tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto aqui foi dito que se deixasse a cepa da árvore, né, com as suas raízes, o teu reino tornará até teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Aí Daniel aconselha o rei a se arrepender. Mas aí vem no versículo 28, o que acontece? Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre onde? Sobre o palácio real da grande cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso dentre os homens, passou a comer a erva com os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, cresceram os cabelos com as penas das águias, suas unhas como as aves. E aí ele continua, até que depois de 7 anos ele se arrepende e reconhece, eu não sou ninguém, meu ego, o reino, não é nada meu, eu não conquistei nada, a glória é somente de Deus. Qual que é o ponto que eu quero contar para vocês dessa história? Se o grande rei, Nabucodonosor, que já tinha tido experiências anteriores com Deus, se viu tomado pela luxúria, pela glória da estrutura, ficando com cheiro de palácio, vocês realmente acham que Deus não é capaz de fazer o mesmo conosco? Porque tem muitos aqui que quando ganhavam R$1.000 a menos, oravam mais. Tem muitos aqui que quando passavam por algum tipo de aperto, estavam com o joelho a mais no chão. E vocês sabem disso, gente, vamos ser honestos. Hoje isso tudo se tornou network, né, Emerson? Então a gente já não dorme mais pensando, cara, como eu faço para ganhar o meu amigo para Jesus? O que passa na cabeça do homem, Chão? Como posso ganhar R$1.000 a mais por mês? É ou não é verdade? Né? Tigrinho eu sei que não rola, então como é que eu faço para ganhar um dinheirinho a mais? E aí a gente inconscientemente vai deixando que o cheiro do palácio tome conta dos nossos corações. E aí o que aconteceu com o Nabucodonosor? Deus mandou ele para os animais do campo, como se Deus estivesse falando, meu amigo, você está com muito cheiro de palácio, eu vou te mostrar o homem do qual eu me agrado,
você vai ficar com cheiro de ovelha novamente. E Deus foi lá e esmagou Nabucodonosor. Gente, precisamos urgentemente voltarmos a ter cheiro de ovelha, a valorizar as pessoas acima da estrutura. É muito importante entendermos que muitas vezes o que está crescendo não é a igreja, mas é a placa. Quem é que já veio de alguma outra igreja antes dessa? Levanta a mão aqui bem alto para eu ver. Se converteu numa igreja, foi de outra igreja? Perfeito. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês começaram a congregar aqui, a igreja cresceu ou a placa que cresceu? A placa. Muitas vezes a gente está comemorando, a igreja está crescendo, mas o que está crescendo é a placa. Porque, irmãos, Deus não enxerga a placa não, né? Não é, para Deus não tem Cristos, Batista, Assembleia, Palavra Viva, Mais de Cristo, 100, não sei outras igrejas. Para Deus não tem, tem só o corpo dele. Mas a gente luta tanto pela placa, que esquece de lutar pela igreja. A gente luta tanto pela estrutura, que esquece das pessoas. Irmãos, tem amigos de outra igreja, visitem outras igrejas, olhem para outras igrejas, é maravilhoso isso, sabe? A gente precisa entender que a multiforme sabedoria de Deus não se encontra somente em uma estrutura, mas que a glória dele está no seu corpo, não somente na nossa igreja, mas em todas as outras. Só que o problema é que em determinado momento da nossa caminhada a gente começa a lutar pela estrutura, então a gente serve de segunda a segunda na igreja, mas a gente não está de segunda a segunda amando e estando ao lado dos nossos irmãos. A gente está de segunda a segunda se gloriando da nossa estrutura, mas não está de segunda a segunda tentando gerar Cristo no irmão ao meu lado. E sem perceber, de forma inconsciente, a gente olha mais para a estrutura do que para as pessoas. Nunca se teve tanto escândalo como tem nos dias de hoje. Guerras por placas, guerras por estrutura, donos de igreja, mercenários da fé. E eu me pergunto nisso tudo, onde é que estão as pessoas? Gente, o plano de Deus não é que a gente viva para uma placa, é que a gente viva para as pessoas. Então assim, com todo respeito, ame as outras igrejas, né? Inclusive, tem muita igreja melhor que a nossa. Então, Fernando, se tem igreja melhor que a sua, por que você congrega aqui? Porque eu sou apaixonado pela minha igreja. Eu simplesmente não consigo não congregar aqui, eu amo a minha igreja. É que nem família, talvez existam famílias mais funcionais que a tua, mas você ama a tua casa. Eu amo a minha igreja, não sei vocês. Agora, é muito importante entender que você não é obrigado a congregar aqui. A gente não é dono de ninguém. Mas uma coisa eu te peço, na real duas. Eu e você temos duas opções. Ou congregar em outra igreja, ou se for congregar aqui, começar a valorizar as pessoas, a ser discipulado, a servir, a estar nas comunhões, a no final do culto, sentar, conversar, dar risada. Gente, peço só até um minuto, tem um momento, que no minuto que a gente faz assim, alguns de vocês aqui correm pelas portas e vão embora e não conversam com ninguém. Aí eu te pergunto, você se relaciona com a estrutura ou com as pessoas? Quantas vezes no final do culto você conversa com os irmãos? Quantas vezes no teu WhatsApp você está conversando com alguém ou na vida real? Irmãos, vocês não precisam fazer parte dessa igreja, mas de alguma igreja você tem que fazer parte. Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém? Pode dar uma salva de palmas. Ney, quer ver o fato que a gente geralmente trabalha mais pela estrutura do que pelas pessoas? Se eu te falar assim, Ney, a gente precisa servir na igreja porque vai ter tal e tal conferência, eu sei que você daria um jeito mesmo, trabalhando 6 dias na semana, que é um trabalhador que eu sei, para estar aqui servindo. Mas se eu falar, Ney, vai ter uma comunhão em tal e tal lugar, vamos. Você, eu estou cansado, às vezes não vou, não estou falando do teu caso. Mas em que sentido, irmãos? É muito mais fácil marcar uma conferência do que uma comunhão. Se eu falar, vai vir um pregador aqui semana que vem, essas cadeiras aqui tá tudo abarrotado. Mas se eu falar, vamos marcar churrasco na casa do fulano, a gente não vai. Olha aí, ó, glória a Deus, vamos comer um churras ali, bora lá. Na grelha, hein, na grelha. Hoje eu fui lá na casa do Dog, e Jesus, que churrasco maravilhoso ele e o Brunão fizeram. Foi no espeto, mas isso a gente releva, né? Mas foi muito bom. Mas o fato é, vocês viram como a pirâmide está invertida? Por que é mais fácil marcar uma conferência do que uma comunhão? Porque a gente move céus e terra para ouvir um pregador,
um profeta, mas não para estar na casa do nosso irmão. Né? Realmente, gente, as coisas estão se tornando tudo network hoje em dia. Eu não vivo pela estrutura porque eu não sirvo na igreja. Eu não estou falando sobre servir. Eu estou falando que você vem aqui de domingo a domingo, mas não conhece 10 irmãos da igreja muitas vezes. Um dia, no final do culto, eu conversei com o irmão, falei, irmão, você já vai em alguma célula? Né? Você é visitante aqui, primeira vez? Ele falou, não, já vem aqui há 2 anos. Eu falei, mentiroso, desgramado, você não veio aqui há 2 anos. Nunca havia nenhuma comunhão, nunca frequentou uma família Cristo, nem 5 pessoas da igreja conheciam ele, porque no minuto que apagava as luzes, ele ia embora e ele vinha aqui simplesmente para se sentir melhor com Deus. Gente, a igreja não é um lugar para você se sentir melhor, a igreja não é um clube. Você quer se sentir melhor, vai no terapeuta, vai emagrecer, que aí você vai ficar bem com o teu corpo, né? Vai ter amigos. A igreja é o corpo de Cristo na terra, preparando o território para quando Cristo vir poder habitar em nosso meio. É como a Bíblia diz, o Espírito, a noiva e o Espírito dizem, vem. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então eu sinto muito em te informar, se você está aqui apenas para se sentir melhor, você está no lugar errado. Nós estamos aqui porque um dia Ele nos perdoou, um dia Ele morreu em nosso lugar, e o mínimo que poderíamos fazer é dar a nossa vida em troca. Precisamos amar mais as pessoas do que a estrutura. Então, assim como o rei Davi, Nabucodonosor, o cheiro de palácio tomou conta, porque Mari, no minuto que a gente entra na igreja, a gente se depara com algumas oportunidades. Vamos fazer um experimento aqui breve. Rafa, vai passando esse microfone para as pessoas que estão ao seu lado. Gente, é um equipamento caro que pago com o dízimo de vocês, então tome cuidado, tá bem? Vai passando para as pessoas ao seu lado. O Joãozinho entra na igreja, aí ele vê o pregador, nossa, que palavra bênção. Vê o louvor, nossa, que ministração bênção. E aí o que acontece? Ele começa a desejar o microfone, começa a desejar o altar, começa a desejar títulos, cargos, e aí o Joãozinho começa a servir. Daqui a um tempo, ele começa a liderar, daqui mais algum tempo ele é ungido. Agora ele é a 4ª pessoa da Trindade, o querubim ungido. Não se meta com o Joãozinho, que até os demônios têm medo dele. Passa mais algum tempo, ele está traindo a esposa, e mais algum tempo ele já está indo para o inferno de novo. Porque nunca viveu para a igreja, mas viveu para a estrutura. E sabe qual que é o problema, gente? Muitos de nós ainda hoje, pode já dar o microfone aqui, dá para não correr risco. O problema é que muitos de nós, ainda hoje, mesmo às vezes estando anos na igreja, não temos vivido para Deus, mas para a estrutura. Então você deixa de cuidar da tua casa para estar na igreja. Você deixa de estar com seus irmãos em Cristo porque você quer um título, você quer um cargo. Às vezes você não está bem, você está em pecado, mas você não confessa, você não se abre porque você precisa servir. Inconscientemente, nós estamos com cheiro de palácio. Quando a gente se converteu, Ney, a gente pedia ajuda para todo mundo. Mas agora que a gente é líder, está tudo bem? Tudo jóia. Bata no peito. Não é verdade? Né? Antigamente, quando a gente se converteu, tudo que a Bíblia falava e o pregador falava, eu vou cumprir. Hoje, não, eu tenho minha própria teologia, eu sou um teólogo de internet, eu já sei de algo. Gente, estamos nos tornando sofisticados. As nossas Bíblias estão ficando empoeiradas. Você abre mais o Instagram para ver notícia de polêmica de igreja do que para conhecer a Bíblia. Tem gente que conhece 10.000 louvores, mas não conhece as histórias da Bíblia. É complicado, cara, no mínimo complicado. Né? Você lava a louça ouvindo louvor, você passa o dia ouvindo louvor, mas não lê a Bíblia. Aí você escuta a pregação, mas não lê a Bíblia. Você serve na igreja, mas não lê a Bíblia. Você faz tudo, mas não lê a Bíblia. E o que eu estou querendo abranger aqui é que é muito mais fácil do que a gente imagina, que a gente perca o foco. Se uma embarcação muda apenas 1 grau, o que aos olhos humanos 1 grau seria isso aqui. A curto período de tempo, não tem efeito nenhum, mas depois de meses, eles já chegam num destino totalmente diferente. Eu te pergunto, Álvaro, se a gente mudar 1 ou 2 graus, o nosso destino é o céu. Talvez em 1 ano a gente ainda esteja indo para o céu. Talvez 10 anos a gente ainda esteja no céu. Mas talvez daqui 15 anos a gente já esteja indo para o inferno.
Vocês estão comigo? Vocês entendem onde eu quero chegar? Então assim, não podemos viver para a estrutura. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a nesse minuto olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar, tudo bem, eu me chamo, e fala teu nome. Por favor, vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, ó, eu me chamo Fernando, eu me chamo Valmor, eu me chamo Luciene. Ó, prazer, a gente congrega na mesma igreja. Olha aí, eu existo. Ó, Rafa, aproveita a oportunidade. Aí chega nas mulheres para dizer, quarta pessoa da Trindade, estou solteiro. Né? Isso é ser igreja, gente. Isso é ser igreja. Vou falar algo aqui para quem já está um pouco mais tempo na igreja. Quando antes, Fábio, a gente não cuidava de pessoa, não era líder, a gente vivia com os irmãos. Agora que a gente é líder, a gente tem que estar mais exclusivo. Antigamente a gente vivia com o nosso pastor ou com a pessoa que cuidava da gente. Agora a gente tem ovelha, a gente cuida, mas não é cuidado. A gente passa tempo com todo mundo, mas não recebe. A gente alimenta, mas não é alimentado. Então eu sou presbítero. Antes eu vivia com meu pai, mas agora que eu sou presbítero, eu gasto tanto tempo com as minhas ovelhas que eu não tenho tempo com meu pai ou com a minha mãe. Né? Antigamente eu cuidava do meu casamento, eu cuidava dos meus filhos, mas agora a igreja toma todo o meu tempo. Gente, nós queremos uma igreja saudável. Uma igreja onde todo mundo consegue servir pelos próximos 100 anos. A gente não está aqui numa corrida de 100 metros, que você vai dar tudo de você por alguns meses e depois vai estourar o burnout da vida. Né? Cuida da tua casa primeiro, meu. Né? Cuida da tua família. A mesma boca que fala em línguas não pode falar palavrão. Né? A mesma pessoa que cai no chão tem que levantar transformada. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver, Pati? Outra senhora solteira maravilhosa. Né? Eu vou me aposentar essa noite, vou falar para vocês. Pati, onde é que foi o primeiro assassinato da Bíblia? Isso. Caim e Abel, sabia porque ela tá boa de Bíblia, viu? Glória a Deus, uma salva de palmas pela vida da Pati. Glória a Deus. Líder da zeladoria, se você está vendo essa igreja bonita, é por causa do esforço dessa mulher, é uma verdadeira mulher de Deus. Primeiro assassinato da Bíblia, Ney, foi entre um marido e uma mulher? Foi entre irmãos, não foi entre um pai e um filho, não foi entre sócios, não foi entre um marido e uma mulher, foi entre irmãos. Por que eu estou falando isso? Na teologia a gente estuda algo chamado a lei da primeira menção, que é a primeira vez que algo é mencionado na Bíblia, aquilo determina o real significado. Então, Fernando, o que é chamado, qual é o meu chamado? Vamos ver onde aparece a primeira vez a palavra chamado na Bíblia. Sabe onde é a primeira vez que aparece? Gênesis, quando Deus chamou Adão e Eva para se relacionar com Ele. Então a gente entende que chamado é o relacionamento com Deus, é estar perto de Deus, perfeito. Então, agora vamos mudar, assassinato. Qual é a primeira vez que um assassinato aparece na Bíblia? O primeiro assassinato da história da humanidade é entre irmãos. Gente, se a gente vê a Bíblia, é uma guerra na irmandade. A gente vê Caim e Abel, Isaac e Ismael. Aí a gente tem o filho de Isaac, Jacó e Esaú, que também brigam. Aí a gente tem o filho de Jacó, José e seus irmãos, que inclusive vendem José, os irmãos vendem ele como escravo. Imagina, vamos dizer, sei lá, que eu sou irmão da Nath, né? Apesar de sermos historicamente irmãos, porque eu sou cunhado. Não, vamos pegar um homem que depois a gente é preso. Vamos dizer que meu pai é meu irmão. E eu vou vender ele como escravo. Gente, é diferente escravo do dia de hoje para antigamente. Naquela época o escravo podia ser objeto até sexual. Imagina um irmão vender do outro para ser objeto às vezes sexual de outro. Foi o que aconteceu com José. Aí se a gente for mais além na história, a gente vê Davi sendo rejeitado pelos irmãos dele, Jesus sendo rejeitado pelos irmãos dele. Aí até na parábola do filho pródigo, Jesus consegue encaixar um problema de irmãos com o irmão mais velho ficando com ciúme, inveja do irmão mais novo. A Bíblia, você vê de Gênesis, Apocalipse, problemas de irmandade. E você acha que não vai acontecer na igreja dos dias de hoje também? Gente, é muito fácil amar o pastor ou a pessoa que cuida de você. É difícil amar quem está sentado ao seu lado. Mano, eu vou te fazer uma pergunta. Quem estava de manhã vai entender. Alguma vez você já pensou em matar o pai e a mãe? Quem é que estava de manhã? Vocês entenderam. Óbvio que para alguns não tão óbvio.
É que eu perguntei para o Moisés, gente, hoje de manhã, eu pensei, pô, Moisés nunca vai ter pensado em matar os pais dele, né? Não, o pessoal vai assistir depois, não faz mal. Aí eu perguntei, Moisés, você já pensou em matar seus pais? Aí ficou quieto, né? Colocou a mão assim, né? Mas o ponto é, você já pensou em matar seu pai e a mãe? Perfeito. Que bom, né? Glória a Deus por isso. Mas você já pensou em me matar? Tá, o tio é muito santo. Tá, vamos pegar alguém menos santo. Vamos lá. Vamos pegar. Pai, eu sei que você é o pastor da igreja. Calma. Não que você seja menos santo. Mas você já pensou em matar seus irmãos? Pô, você não está me ajudando, né? Não, seja sincero. Já pensou? Quem que tem irmão? Levanta a mão bem alto. Quem é que já pensou em matar o irmão? Obrigado, eu não sou o único. Graças a Deus tem pessoa normal aqui, né? Pô, vocês são muito santos, não dá. Deus me livre. Às vezes à noite, quando a Rebeca está dormindo, eu pego o travesseiro bem silenciosamente e faço assim, ó, só para fazer um teste. Brincadeira, não é brincadeira. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? A sogra, você já pensou em matar a sogra? Te peguei. Não vou perguntar isso para o Tique depois da BO, né? Glória a Deus. Qual que é o ponto que eu estou querendo falar aqui da questão? É muito mais fácil você amar seus pais do que os seus irmãos. É ou não é verdade? É verdade, não é? Agora eu te pergunto, você acha que na igreja não vai ser a mesma coisa? Gente, é muito mais fácil você amar o seu discipulador, a pessoa que te acompanha, do que o seu irmão e o seu amigo. Só que o problema é que no minuto que a gente não gosta de alguém, em vez da gente amar ainda mais, o que a gente fala? Esconde o rosto, vira o rosto. A Bíblia, gente, é assim, inúmeras histórias que a gente pode se estender aqui. Problemas de irmandade. A gente vai para Juízes, na história do que sacrifica a filha. Não é Gideão, é o... Não, o que sacrifica a filha. O que mata a filha, que promete para Deus que se ganha a guerra ia sacrificar a filha. Ô Jesus, me ajuda, eu sei que tem gente boa de Bíblia aqui. Ai Jesus, Jefité. A Bíblia fala que Jefité, sabe por que ele sacrifica a filha? Porque ele foi tão rejeitado pelos irmãos dele, que ele nunca teve consciência de como era ter relações familiares. Eu poderia citar vários exemplos de problema de irmandade. E o problema é que a gente não entende que na igreja é a mesma coisa. Irmãos, não é fácil se relacionar um com o outro. Não é fácil amar um ao outro. Aí o que acontece? A gente chega na igreja, olha para a cruz, só que a gente esquece a parte horizontal da cruz e só foca na vertical, que é entre Deus e eu, entre eu e Deus. Então venho no domingo, busco a Deus, oro, jejuo, leio a Bíblia, mas esqueço da parte vertical, que é entre eu e o meu próximo, eu e o meu irmão. E tem muitos de nós que estão buscando apenas o vertical. Estamos nos esquecendo do horizontal. Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, mas também amarás teu próximo como a ti mesmo. Nada adianta eu e você amarmos a Deus com todo o nosso coração, se esse amor não resultar no amor ao próximo como a nós mesmos. E sabe qual que é a prova disso? Nós viemos no domingo, mas não viemos numa célula. Nós vamos numa conferência, mas não vamos numa comunhão. Nós dizimamos, mas não abençoamos, né? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo ou não estão? Quem aqui já ficou chateado com algum irmão da igreja? Levanta a mão. Né? Todos nós. Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Mas, apesar disso, a gente precisa conseguir amar. João 13:35. Jesus, após lavar os pés dos discípulos, ele vira para cada um deles e fala, olha, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Que Jesus está falando, olha, sabe qual que vai ser a marca de um discípulo meu? Se tiverdes amor uns para com os outros. Vamos repetir? Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns para com os outros.
Então a marca de um discípulo não é somente a santidade. A marca de um discípulo não é somente o quanto vem no culto de domingo. A marca de um discípulo não é o quanto sabe da Bíblia. A marca de um discípulo de Cristo Jesus é o amor que tem pelo próximo. Não me diga o quanto você sabe da Bíblia, me diga o quanto você vive a Bíblia. Nós precisamos aprender a amar, gente. Precisamos acabar com a desgrama que é os teólogos de internet, né? A pessoa chega na célula, em vez de perguntar a vida do irmão, perguntar como o outro está, chega, perdão o termo, faz assim, fala, eu sei o grego, o hebraico, o aramaico, estou há 10 anos na igreja, ó, beija aqui meu anel. E é o que muitos de nós fazemos. Inconscientemente a gente se acha melhor. E aí a gente não se relaciona. Eu pedir ajuda para aquele meu irmão que tem problema em tal área, eu expor uma área da minha vida para aquele irmão ali, sempre de cima para baixo, porque é isso que a religiosidade faz, a gente não respeita os outros, a gente não ama os outros, a gente respeita a patente, mas não as pessoas. Então se a pessoa tem um cargo, se a pessoa tem um título, se a pessoa tem um dinheiro na conta, a gente respeita, mas senão a gente não respeita. Hipocrisia nossa. João 15, versículo 12, olha o que a palavra de Deus nos fala. Sabe aquelas cenas de filme, gente, que a pessoa está no leito de morte, e aí tem as pessoas ao redor da cama, assim, e ela já fala ali as últimas palavras, e geralmente é o sumário, é o resumo, é aquilo que é de mais importante. Se você estivesse para morrer, as coisas que você falaria, teoricamente, seriam as mais importantes, não é verdade? Você não observaria atentamente cada palavra que você ia falar? Pois bem, Jesus estava para ser crucificado, e ele pensa, cara, eu preciso deixar algo claro para os meus discípulos. E aí o que ele fala em João 15, 12? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E aí ele estabelece o padrão, assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou, Gabi? Morrendo por nós, se sacrificando por nós. Então não venha me dizer que você só morreria pela sua esposa e pelos seus filhos, porque já não é bíblico. Sabe qual que é o padrão bíblico? Eu morreria por você, Rafa, eu morreria por você, Marco, vocês morreriam por mim. Não porque a gente é super apaixonado um por outro, mas porque Jesus nos amou e a gente tem que fazer como Ele fez por nós. Padrão bíblico é que amemos uns aos outros, como o próprio Cristo nos amou. Ah, Fernando, eu só tenho que amar como Cristo me amou a minha esposa. Então vamos para o versículo 13, versículo logo em seguida. Jesus deixa ainda mais claro, ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora eu te pergunto, temos dado a vida pelos nossos amigos? Ou melhor, temos feito amigos? Ou se tornou tudo estrutura? O que é Roma, senão os romanos? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, você tem cheiro do quê? Não me venha falar da estrutura, não me venha falar de quão bonito é o palácio. Venha me mostrar a qualidade das ovelhas, venha me mostrar que você ainda tem amor, venha me mostrar suas cicatrizes pelo próximo, venha me mostrar o seu sacrifício não pela estrutura, mas sim pelas pessoas. Álvaro, a gente passa a vida se sacrificando pela estrutura, quando deveríamos nos sacrificar pelas pessoas. Vou ser bem sincero para vocês. Se daqui 10 anos vocês não congregarem mais nessa placa, mas vocês tiverem vivido pelas pessoas, vocês não vão ter perdido um ano da vida de vocês. Mas se vocês passarem os próximos 10 anos só lutando pela placa, no minuto que tiver uma pandemia, que a estrutura fechar, vocês vão se sentir as pessoas mais frustradas da história da humanidade. O nosso investimento não pode ser em coisas, mas sim em pessoas. Sabe por que Deus criou o homem do barro? Porque o barro é o único tipo de superfície, de solo, que quando você joga uma semente, ela é capaz de multiplicar. O melhor investimento da vida não são em coisas, mas sim em pessoas. Você quer ser um homem visionário? Invista em pessoas. Você quer ser alguém segundo o coração de Deus? Gaste tempo com as pessoas. Ame as pessoas. Perdoe as pessoas. Meu mandamento é esse, que amei uns aos outros como eu vos ameis.
possamos nos esforçar em amar uns aos outros, em lutar uns aos outros, em estar um com os outros. Que você saia na mão com o seu irmão, mas que você esteja com o seu irmão. Fala a verdade para ele. Ah, Fernando, eu não gosto dele. Em algum momento você já sentou para conversar com ele? Gente, vocês me dão 2 minutos para estender nisso? Vamos ter um quadro aqui, casos de família, bora? A maioria das pessoas que você vive falando mal, você nunca sentou para olhar na cara dela e falar do que não gosta dela. Aí aquilo vai aumentando o sentimento, vai aumentando a raiva, a amargura, a tristeza, a injustiça, o sentimento de justiça própria. Senta com a pessoa, olha no olho dela e conversa com ela, porque você também não é o querubim ungido, a 4ª pessoa da Trindade. Eu já vi irmão que chegou para mim e falou, prazer, o nome dele, 9 dons do Espírito Santo. Pô, não tem condição, cara. A gente não é a última bolacha do pacote. Eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou mestre, eu estou há anos na igreja. Eu me arrisco a dizer, me coloco no lugar que também estou anos na igreja, que às vezes a gente é muito mais difícil de lidar do que novo convertido. Eu não vou mentir para vocês, como alguém que tem cuidado de pessoas há 8 anos, as melhores ovelhas são os novos convertidos, não te dou dor de cabeça. Crente velho é crente muito difícil de lidar, sabe de tudo, você conversa com ela, a pessoa fala que já sabe, não escuta, não ajuda, não faz nada, só dá trabalho e ainda se acha melhor que você. E olha que eu cresci na igreja, eu dou muito mais trabalho para meus pais, eu acho, do que um novo convertido. Quem é que foi novo convertido recentemente? Não tenha vergonha de levantar a mão, por favor. Levanta a mão bem alto assim. Nosso irmão ali, o Ari dá para dizer que sim, muito bem. Quando vocês se converteram, o que estava na Bíblia vocês buscaram fazer, não é verdade? Mas o crente que já está há tempo na igreja, eu interpreto diferente, não, eu tenho meu próprio método. É difícil, gente. Sentem, conversem, sentem e amem, esqueçam os títulos, esqueçam há quantos anos você sabe do Evangelho, você acha que conhece a Deus. Agora eu vou falar 30 segundos para quem cuida de pessoas aqui da igreja. O nosso desafio, como discipuladores, como pais na fé, não é fazer que as pessoas gostem de nós. Eu não gasto tempo fazendo que as pessoas que eu cuido gostem de mim, mas que elas gostem uma das outras. Porque, por exemplo, dentro de casa, se eu amar o meu pai e minha mãe, mas odiar os meus irmãos, a casa também divide. Mesmo eu amando meus pais. Não é verdade? Não adianta o filho amar o pai se ele não ama o irmão. Mas a gente passa a vida toda querendo fazer que as pessoas gostem de nós, quando elas deveriam gostar uma das outras. Uma igreja cresce, um grupo de discipulado cresce, quando a gente tira o foco da gente e coloca o namoro um pelo outro. E às vezes a gente tem que esquecer que a gente sabe do hebraico, do grego, do aramaico, que já teve N encontros com Jesus. Abaixar um pouquinho o nível, no mesmo nível do nosso irmão, para poder se relacionar com ele. Se a gente cria um abismo entre eu e o meu próximo, onde vai haver a amizade? Não é chefe e funcionário, mas é como a gente tem se portado. Então você vê um profeta de fora, a gente, uau, profeta. Mas o irmão do seu lado, você nunca nem elogiou ele, nem falou, cara, me ensina isso, como é que eu faço para ser um marido melhor? Sabe uma frase diabólica? Nunca conheça seus heróis, porque no minuto que você conhecer, já não será mais seu herói. Né? Então é muito fácil admirar os de fora. Passa a admirar os seus amigos, admirar os seus irmãos, paga um almoço para eles, paga uma janta para eles, né? No minuto, quando a gente tinha aquele tênis rasgado, a gente passava as madrugadas orando. Agora está com aquele tênis de R$500 e nem para abrir mais a Bíblia. A gente deixou a sofisticação entrar, gente. E a gente ainda fala que ama Deus. Sabe o que Deus verdadeiramente espera de nós? Que tenhamos cheiro de ovelha. Por isso, mais uma vez, por favor, vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, você tem cheiro do quê? Repita assim comigo, o meu dever como cristão não é amar a estrutura, mas é amar as pessoas. O meu dever como cristão não é amar a estrutura, mas é amar as pessoas. Deus sim levou Davi para o palácio, mas nunca foi a intenção de Deus que Davi perdesse o coração de pastor. Salmo 78, versículo 70. Abra rapidamente comigo, por favor.
Salmo 78, 70. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Nunca perca o cheiro de ovelha. Davi, mesmo sendo rei, Deus ainda se refere a ele como alguém que estava entre as ovelhas. A diferença é que agora as ovelhas dele, em vez de ser um grupo pequeno, era toda uma nação. Mas o coração tinha que ser o mesmo de um pastor de ovelhas. Volte a abrir o seu coração para o que realmente importa. Volte a lutar pelo que realmente importa. Sabe como Deus corrigiu Davi do episódio de Batseba, do adultério e do homicídio? Davi, ele não se arrepende. E Deus vai lá e envia o profeta Natã. E o profeta Natã conta uma analogia, uma parábola para ele. E nessa parábola, o animal, o pai de família tinha um animal muito precioso, que era como se fosse um membro da família. E aí vem um senhor de fora, de muitos bens, toma esse animal desses pai de família, que era o único animal que ele tinha, e deixa esse pai de família sem nada. Mas sabe qual que era esse animal? Uma ovelha. Sabe por que Deus, na hora de repreender o rei Davi, ele usou a figura de uma ovelha? Porque era como se Deus estivesse falando para Davi: cadê aquele menino que um dia eu encontrei? Cadê aquela pessoa apaixonada por mim? Que não era apaixonada pela estrutura e sim pelas pessoas. Que já não se importava se as pessoas o amavam ou rejeitavam, já não importava se as pessoas o notavam ou não, já não importava se estava sofrendo ou não, eu só queria uma coisa: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, como Davi fala no Salmos 24, 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar em sua casa todos os dias da minha vida. Cadê aquele menino? Cadê aquela menina? Eu pergunto a cada um de nós: cadê aquele cristão que um dia a gente foi, aquele primeiro amor, aquele fogo em nossos ossos, que nos fazia ler a Bíblia, que nos fazia orar, que nos fazia pedir ajuda? Nós deixamos o cheiro de palácio entrar, a sofisticação entrar, e não temos percebido. E muitas vezes Deus vai ter que nos quebrar, vai ter que detonar mesmo conosco, para nos tirar o cheiro de palácio. Às vezes a perseguição que eu e você passamos não é Satanás, irmãos, é Deus fazendo que a gente tenha novamente cheiro de ovelha, que a gente seja gente como a gente, que a gente esqueça essa plataforma, esqueça esse objeto aqui, e volte a se abraçar, a se amar. Já gostaria de chamar o louvor, apagar as luzes. Sabe, gente, eu não vou mentir, cresci na igreja. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, meus pais se tornaram pastores. Eu lembro de eu com 8 anos de idade, já lendo 20 capítulos da Bíblia por dia. Vocês realmente acham que eu não deixei a sofisticação entrar? A religiosidade? É muito fácil, a religião te faz você olhar do mundo de cima para baixo. E sabe o que Deus mais tem me ensinado esse ano? A ser vulnerável, a entender que sozinho eu não chego a lugar algum, que até, desculpa o termo da palavra, eu sou um bosta, eu não sou melhor que ninguém. Por que a gente precisa ser tão orgulhoso? Sabe, existe uma graça tão maravilhosa na vulnerabilidade, existe uma bênção de Deus tão maravilhosa quando você se abre, pede ajuda. Porque quando a gente se torna alguém, as pessoas já não podem saber o que a gente está passando? Porque no minuto que a gente tem um cargo dentro da igreja, a gente já não pode mais pedir ajuda. E Deus tem me ensinado a fazer que eu não chegue no céu sozinho, mas eu chegue com os meus irmãos juntos. Então, mesmo crescendo na igreja, sendo presbítero hoje, eu chego para as pessoas que eu cuido e peço ajuda para elas, confesso os meus pecados para elas, peço: orem por mim, não eu, apenas eu orar por vocês, porque o palácio, ele é encantador, porque quando a gente tinha cheiro de ovelha, a gente sentava na grama molhada, a gente passava vento, frio, mas no palácio a gente tem uma cama, as pessoas nos louvam, a gente tem um teto sobre a cabeça, mas a gente já não está mais agradando a Deus. Deus, ele não deseja uma igreja sofisticada, tão pouco importa se o telão é de LED ou não,
Tão pouco importa a roupa que você está vestindo, se você tem ou não tem tatuagem, se você fala ou não fala direito. Como a gente leu em 1 Samuel 16, os homens enxergam o exterior, mas Deus enxerga o interior. O ser humano vê o exterior, mas Deus enxerga o nosso coração. Então que possamos deixar de lado a falsa humildade, que possamos deixar de lado a competição por cargos, por título, por dinheiro, e voltarmos a sentarmos à mesa e amarmos os nossos irmãos, amarmos os nossos amigos, sermos pessoas de relacionamento, sermos pessoas de aliança. Porque se um dia a estrutura acabar, se um dia a pandemia vier e essas portas se fecharem, nós ainda teremos um ao outro. Quando essas luzes se apagarem, quando essas portas se fecharem, nós ainda teremos uns aos outros. E isso que vale no final. Que lutemos pelas pessoas, que valorizemos as pessoas, converse, peça perdão, perdoe, abaixe a cabeça. Eu e você, nós somos o alecrim dourado. Vai, frequente uma família Cristo, pelo amor de Deus. Se eu fosse Satanás, porque eu não sou, e também não sou corintiano para ser Satanás, sabe como eu faria muitas vezes para destruir uma pessoa? Eu tornaria essa pessoa diácono ou líder. Simples, ou até mesmo pastor. Porque aí, quando é líder, está sofrendo, mas já não pode mostrar que está sofrendo. Está passando por problema, mas não pode pedir ajuda. Mentira! Os líderes têm que ser o maior exemplo de confissão de pecados, de humildade, de pedir ajuda. Muitas vezes vocês que deveriam orar por nós, e não por nós, por vocês. Mas a religiosidade, o palácio, tem nos encantado. A gente passa mais tempo pensando em como ganhar R$1.000 a mais por mês, do que salvar o nosso vizinho. Às vezes você nunca nem pregou para o teu vizinho. Às vezes você nunca nem falou com a pessoa que trabalha ao seu lado. A gente passa tanto tempo pensando em enfeitar o palácio, que esquece de cuidar das ovelhas, que esquece de ver o estado das ovelhas, que esquece de cuidar das pessoas. Você não vai levar o seu carro para o céu, você não vai levar a sua casa para o céu, você não vai levar os seus bens para o céu, mas você levará as pessoas que você gerou, Jesus. Você levará os seus irmãos, os seus amigos. Que possamos viver por algo que atrás, a ferrugem não consomem. Que não percamos o cheiro de ovelha, a simplicidade. Nós somos humanos, somos feitos do mesmo material, não somos melhores que ninguém. Que possamos lutar pelas pessoas. Feche seus olhos, dobre sua cabeça. E eu gostaria que nesse momento, nós como igreja, refletíssemos qual tem sido o nosso foco e coração. Se Deus viesse até nós hoje, Ele diria o que estamos com cheiro de ovelha ou com cheiro de palácio. Que possamos voltar à simplicidade, a ter aquele brilho nos olhos por Jesus, a lutar pelas pessoas, a valorizar as pessoas, a estar com as pessoas. O que é Roma, se não os romanos? O que é a igreja, se não as pessoas que nela estão? Que o Senhor possa restaurar em nós o amor pelas vidas, a alegria de estar em comunhão, de dar risada junto, de chorar junto, de ter problema junto, de estar junto. Às vezes a resposta que tanto precisamos não está no pregador, mas está no irmão que está ao seu lado. Às vezes você só vai passar por esse momento difícil que você está passando quando você abrir sua boca para falar 3 palavras: por favor, ajuda, me ajuda. Que não sejamos orgulhosos, que possamos voltar à simplicidade. Cadê aquele Davi que tinha cheiro de ovelha?
Cadê aquele Fernando, aquele Valmor, aquela Luciene, aquela Natália, aquele Pedro, aquele Maurício, aquele Mike, Rômulo, Mari, Marcelo, Chares, Rafa, que tinha cheiro de ovelha, que quando ninguém enxergava, Deus enxergou, que quando ninguém amava, Deus amou, que quando ninguém te dava uma segunda chance, Deus te deu uma segunda chance. Não deixe a sofisticação entrar, não deixem a Bíblia se empoeirar, não deixem os títulos, a glória de homens substituir a glória de Deus.